Com a reta final da temporada já se aproximando, a torcida começa a imaginar dos nomes que possivelmente não continuarão no Goiás para o ano que vem. E no vídeo de hoje eu quero comentar com vocês sobre esses atletas que não foram tão aproveitados, inclusive alguns que têm a condição financeira bem mais elevada para a sua posição que não foi condizente, ainda nessa Série A do Brasileirão, e os atletas que, pelo contrário, surpreenderam, alguns deles inclusive com grande parte desses atletas titulares com contratos longos no Verdão. Quero trazer os detalhes tanto desses atletas que vão sim deixar o Goiás, possivelmente, não dá pra gente cravar ainda com o campeonato em andamento, e os outros que ainda têm vínculo para a continuidade desse projeto em longo prazo. Esse será o principal assunto do nosso vídeo de hoje, que quero conversar aqui com vocês. Só antes de começarmos, eu peço para você deixar seu like aqui embaixo, também se inscrever no nosso canal e ativar as notificações para sempre continuar recebendo as nossas atualizações aqui do canal. Vou estar deixando o link aqui embaixo na descrição, até ajeitar essa camisa, do nosso canal de cortes, o Cortes do Goiás News. Já vai lá e faz a sua inscrição também no nosso canal secundário, e também o meu Instagram, meu Instagram pessoal, @GuiMachado_Jack, vai estar aqui embaixo na descrição. Quero passar dois recadinhos rápidos para vocês. O primeiro deles da Sorte GoBet, para você apostar em 4 divisões diferentes, isso mesmo, neste domingão. Na Série A, com um jogo importante para o Goiás ficar de olho, inclusive torcer para o empate entre São Paulo e Avaí no Morumbi. Na Série B teremos Criciúma e Chapecoense. Na Série C, inclusive, tem a Aparecidense em campo, podendo garantir o seu acesso, Mirassol e Aparecidense lá em São Paulo, e a final da Série D com a América de Natal enfrentando o Pouso Alegre em Minas Gerais. Vou estar deixando o link aqui embaixo na descrição da Sorte GoBet. Já vai lá, chama no WhatsApp e começa a faturar com seus conhecimentos do futebol. Além disso, outro recadinho também importante é o da GIM TV, para você poder assistir os jogos do Goiás ao vivo na tela do seu celular, computador, Smart TV e muito mais por apenas R$ 29,90 mensais. Inclusive, para você que vier aqui do nosso canal, 30% de desconto no valor da sua primeira mensalidade. Vou estar deixando o link aqui embaixo também na descrição da GIM TV. Já vai lá, confere, inclusive com mais de 4.500 conteúdos, todos os canais ao vivo de futebol, Sport TV, ESPN, Fox Sports, vai estar aqui embaixo na descrição do nosso vídeo. Bora começar o nosso vídeo hoje deixando claro que esse conteúdo que eu estou gravando não envolve notícias oficiais por parte do que pensa a diretoria, tá bom? Apenas um papo aqui de torcedor que, pelo que a gente vem acompanhando profundamente também dentro desse Campeonato Brasileiro, alguns jogadores praticamente estarão descartados ao final da competição, outros ainda restam aquela dúvida, mas quero citar aqui para vocês esses jogadores que existem sim, a maior possibilidade deles não continuarem na Serrinha para o ano que vem do que possivelmente seguirem, para o Campeonato Goiano. Inclusive, uma entrevista do Edminho Pinheiro deixou claro que a intenção do Goiás é pelo menos manter uns 80% dessa base dentro desse elenco, inclusive dos jogadores para a composição do Goiás no ano que vem, dentro do seu plantel. Além disso, vários atletas que têm vínculos longos com o maior do Centro-Oeste, que no finalzinho do vídeo também quero comentar com vocês. Então, o primeiro da nossa lista que quero trazer aqui, que possivelmente não seguirá no Verdão para o ano que vem, é o lateral esquerdo Danilo Barcelos, experiente, que chegou aí com a moral para essa disputa da Série A, mas que não conseguiu corresponder. Tem 31 anos de idade, está emprestado pelo Fluminense até o final desse ano, inclusive quando encerra o seu vínculo lá da equipe carioca. No Brasileirão foram apenas 17 partidas, com uma assistência, deu aquele passe para gol contra o Coritiba dentro de casa. A última vez que entrou em campo foi contra o Atlético Goianiense, naquela vitória por 2-1. Foi importante, inclusive, naqueles 11 minutos, mas não vem conseguindo mais ter essa sequência como titular. A gente até tinha uma certa expectativa, até mesmo porque o Danilo Barcelos começou a sua caminhada aqui no Verdão muito bem, dando aquela assistência contra o craque, em jogo das quartas de finais do Campeonato Goiano, mas que no geral não conseguiu agregar tanto assim. Até depois que o Jair Ventura começou a utilizar esse esquema com 3 zagueiros, fez até algumas partidas razoáveis na lateral esquerda, mas principalmente com a chegada do Sávio e também a sua boa sequência de jogos. Inclusive é um atleta que tem sim o interesse de ser da diretoria do Goiás em adquirir ele em definitivo a partir do ano que vem. Na minha opinião, o Danilo Barcelos não deve continuar, e é mais um também que tem um salário muito alto, inclusive o Fluminense paga metade dos seus vencimentos quando ele veio aqui para o Verdão. 31 anos de idade, estava no Fluminense desde 2020, no finalzinho daquela temporada, já jogador bastante experiente aqui no futebol brasileiro, tem passagens pelo Vasco, Ponte Preta, Atlético Mineiro, Botafogo, Sport, enfim. Na minha opinião, acho que ele deve voltar para a Ponte Preta no ano que vem. Quero saber a sua opinião aqui embaixo nos comentários sobre o Danilo Barcelos, se você pensa ao contrário de mim, se você continuaria com o jogador para o ano que vem. Na minha visão, acho que não deve continuar, principalmente por conta da sua questão salarial, e não agradou tanto assim,
o técnico Jair Ventura. Continuando na lateral esquerda, mais um que também não deve seguir no Verdão para o ano que vem é o Hugo, jogador de 25 anos de idade que ele mais agrada a torcida do que desagrada. A questão do Hugo sempre foi a parte física. Se você tem, eu acho que ele é bom para ser um lateral esquerdo reserva. Mas o que adianta o seu lateral esquerdo reserva ficar mais machucado do que à disposição para o treinador? Então não adianta de nada, né? E o Hugo, infelizmente, nesse ano, ficou mais no departamento médico do que propriamente atuando. Em 2022, apenas 13 partidas, sendo na Série A do Campeonato Brasileiro, 8 atuações, inclusive grande parte delas como titular. Começou inclusive o torneio sendo escalado ali pelo técnico Jair Ventura nos 11 primeiros, né, inclusive contra o Palmeiras. Agora, por último, sua última atuação aconteceu diante do Atlético Mineiro, lá no Mineirão, também foi titular naquele duelo, mas sempre por problemas físicos acaba ficando mais no departamento médico. Isso já aconteceu inclusive desde a última Série B, onde praticamente, né, para não dizer todas, que o Hugo ficou no banco, ou até mesmo teve alguma lesão, não pôde participar, com o Arthur na lateral esquerda, acabou complicando demais, né, a situação do time esmeraldino. Na última segunda divisão, foram 25 jogos, 2 gols marcados e 1 assistência. Eu até fiquei assim com um pé atrás, né, em relação aos grandes jogos, mas eu não lembro assim de um jogo muito mal, uma partida muito ruim do Hugo na Série A. Como eu falei, acho que até para ser um lateral esquerdo reserva, para um time que está voltando, como foi no caso desse ano agora de 2022, vencendo, né, do Goiás na Série A, até ok, compreendo ficar ali como uma disposição, mas se ele fica mais machucado do que propriamente à disposição do técnico, eu acho que para o ano que vem é melhor buscar uma outra solução. 25 anos, seu contrato também com o Goiás se encerra agora em dezembro de 2022, inclusive ele já estava à disposição do mercado para ser negociado por empréstimo até o final do ano, ou até mesmo em definitivo. Acabou que não recebeu nenhuma proposta oficial para deixar o Verdão. Quero saber sua opinião, o que você pensa a respeito dos dois laterais esquerdos. Seguindo aqui com o nosso vídeo, mais um jogador que possivelmente não seguirá para o Goiás no ano que vem é o volante Caio Vinícius, atleta de 23 anos de idade, que na minha visão é mais um assim, que ficou um pouco queimado com a torcida, mas nessa Série A do Campeonato Brasileiro até que chegou a fazer boas partidas, principalmente lá no começo da competição, mas falha demais, sabe? O Caio Vinícius às vezes ele é muito inocente, principalmente naquela sua saída de bola. Ele só está emprestado pelo Fluminense até o final do ano. O que eu penso sobre o Caio Vinícius? Se o Goiás eventualmente fosse rebaixado, hoje eu já não acho mais isso possível, tá? Mas, por exemplo, se jogasse a Série B no ano que vem, eu até acharia uma opção interessante para a composição do elenco. Mas para o Goiás continuando na primeira divisão em 2023, com a receita maior, com desafios inclusive ainda mais difíceis, né, desafiadores, como o próprio nome diz, para a sequência do ano, acho que o time esmeraldino, a diretoria deve olhar para a composição do seu elenco e buscar jogadores mais preparados, mais inclusive capacitados, né, tecnicamente para essa função, inclusive até mesmo que seja para a composição do elenco. Acho que o Caio Vinícius não deve seguir. Ele que inclusive até teve uma certa contestação quando renovou o seu contrato de empréstimo, né, do Fluminense até o final do ano. O seu contrato com o time com o Clube das Laranjeiras vai até também dezembro desse ano de 2022. Do ano passado para esse ano, acho que até foi uma boa decisão. Inclusive o Caio Vinícius ele ajudou bastante, né, dentro desse Campeonato Brasileiro. Eu acho que ele mais ajudou do que fez burrada, mas pensando em 2023, um time um pouquinho melhor, não vejo como uma boa alternativa à continuidade do jogador. Ainda é jovem, tem muito algo que evoluir, na minha opinião sim, mas que, sabe, eu acho que dá para buscar uma coisinha um pouquinho melhor no ano que vem. 35 jogos em 2022, 3 bolas na rede. No ano passado na Série B foi bem, foram 33 partidas, 2 gols marcados e 1 assistência. Quero saber sua opinião sobre o Caio Vinícius. Sua última atuação aconteceu na última rodada mesmo, né, contra o Red Bull Bragantino, e a última vez que ele foi titular, até pegar aqui para vocês, né, que ele participou dos 90 minutos, foi contra o Palmeiras, lá naquela derrota fora de casa por 3-0, também foi titular contra o Juventude, contra também o Atlético Goianiense, né, na Copa do Brasil. Então, sempre nos piores jogos do Goiás no Campeonato Brasileiro, o Caio Vinícius estava presente, né? Também foi titular contra o América Mineiro, naquela derrota em Minas Gerais por 1-0, contra o Internacional dentro da Serrinha, então acabou ficando marcado por essas derrotas e também não se ajudou muito dentro de campo. Na minha visão, não deve continuar para 2023. Seguindo aqui no nosso vídeo, ainda no meio de campo, mais um que na minha visão não deverá continuar dentro do elenco para jogar bola no ano que vem é o Felipe Bastos. E por que eu digo isso? O técnico Jair Ventura, inclusive, já disse que ele vem sendo muito importante na questão dos bastidores, ali na beirada do campo, dando a motivação também para os atletas nos vestiários. Então, na minha visão, é o seguinte: para jogar futebol, hoje, na minha opinião, para o Goiás em 2023, tendo melhores desafios, possivelmente com uma vaga em uma competição internacional, eu acho que já tá bom
do Felipe Bastos. Mas se ele pensar em ser um técnico de futebol, um auxiliar ou até mesmo trabalhar nos bastidores do clube, eu vejo até com bons olhos de permanecer com ele, mais para ficar ali no banco, interagindo com os jogadores, do que propriamente para participar dos jogos. Acho que eventualmente pode sim jogar, como foi inclusive contra o Flamengo, né? Ele entrou nos últimos 5 minutos daquele jogo, teve ali os acréscimos também, 32 anos de idade, seu contrato também se encerra agora em dezembro de 2022. Inclusive fez boas partidas, sabe? O Felipe Bastos também ajudou em algumas ocasiões, inclusive ele tem uma assistência que foi aquela para o Pedro Raul, contra o Botafogo lá no Engenhão, vitória por 2-1, mas nos últimos jogos não vem mais participando tanto assim. Sua última atuação como titular aconteceu diante o Avaí, né? Empate por 1-1 na Serrinha. Participou do primeiro tempo daquele duelo e também contra o Palmeiras, né? Entrou no segundo tempo, diante do São Paulo também na segunda etapa, mais para dar aquela cadenciada dentro de campo, mas leva muitos cartões amarelos, tanto é por conta muito mais dessa sua parte física, né? Que acaba não acompanhando tanto assim. Então, na minha visão, o Felipe Bastos ele levou praticamente cartões em todos os jogos, né? que ele entrou, meu Deus, foram até calcular aqui, 1, 2, 3, 5, 7, 8, 10, 12, 13 cartões amarelos pelo Goiás esse ano. É muita coisa, sabe? Então, mesmo se for 13 cartões em 39 jogos, mesmo se ele for assim utilizado para ser titular, vai acabar ficando suspenso para vários jogos no ano. Não acho que seja uma boa continuidade, não. No último ano, na Série B do Campeonato Brasileiro, também foi um jogador importante para dar aquela experiência, né, dentro do elenco. Ele que já não atuava tinha quase um ano e jogou bem na segunda divisão, 21 partidas e um golaço marcado contra o Operário fora de casa. Quero saber sua opinião sobre o experiente Felipe Bastos, 32 anos de idade, se você continuaria com ele, né, para o ano que vem, essa sua questão de realmente ser um jogador dentro do elenco principal, ou se caso ele já estivesse pensando em uma aposentadoria, o que eu acho que não deve acontecer por agora, né, ainda é jovem, só 32 anos, acho que ele aguenta pelo menos até uns 35, se você pensaria nessa possibilidade dele ser, por que não, um auxiliar técnico. E para finalizar o nosso vídeo, quero falar sobre mais dois nomes. O primeiro deles do meio-campista Albano, jogador de 25 anos de idade, que ainda tem vínculo com o Goiás até dezembro do ano que vem. Mais um que não conseguiu, né, corresponder às suas expectativas. A tendência é que nesse ano ainda, nessa reta final de temporada, dispute a Copa Verde com o Goiás. Vai que ele faça ali boas atuações, pode ser que mude o pensamento da diretoria para o ano que vem, mas hoje está bem queimado o seu filme dentro do maior do Centro-Oeste. No Campeonato Goiano fez apenas 10 partidas, uma assistência, e lá na última Série B, quando já havia chegado com uma grande expectativa, foram apenas 16 jogos com um passe para os seus companheiros. Jogou muito bem na Aparecidense, né, na disputa da Série B, a Série D de 2020, foram 29 jogos no ano, 12 gols marcados, sendo inclusive um dos artilheiros da competição nacional. Acabou que não conseguiu corresponder à sua expectativa e o seu contrato é longo no Goiás, né, vai até dezembro do ano que vem. Aí tá um problema de você buscar vínculos longos, né, acaba que o cara não consegue jogar um bom futebol e você ainda fica um pouco amarrado, mas eu entendo, porque naquele momento era sim um bom negócio. Ele foi emprestado para o Remo nesse ano, fez 7 jogos na Série C com um gol marcado, até que foi bem, mas acabou saindo por alguns problemas lá no Remo. No Paraná também jogou 3 jogos na disputa da Série D, antes do time paranaense ser eliminado. Quero saber sua opinião, o que você pensa sobre o Albano, mais um que na minha visão não deve seguir no Goiás para 2023. E para finalizar o nosso vídeo, nessa questão de jogadores mais técnicos, né, envolvendo principalmente a parte física, outro que não deverá seguir para o ano que vem é o ponta direita, o versátil também, o Apodi, 35 anos de idade, que tem assim, o físico, se você olhar em relação a corpo, né, o Apodi é surpreendente, né, um cara que até hoje parece ter 22, 23, 25 anos de idade, mas nessa reta final de temporada você já começa a perceber que a parte física dele, né, começa a pesar bastante, tanto é que ele teve uma lesão no último jogo contra o Flamengo, participando apenas de 2 minutos, né, ali já no finalzinho daquele jogo, acabou sentindo e ficou já sendo um desfalque para o jogo contra o Bragantino, e anteriormente a isso ele ficou parado mais de 2 meses após uma lesão que contra o Botafogo, que se fosse um jogador mais jovem, né, que tem uma recuperação mais rápida, no máximo que o Apodi ficaria de fora seria 1 ou 2 partidas, né, de 7 a 10 dias no máximo. Então já começa a pesar bastante essa sua questão física. Acho também que não deverá continuar, e se fosse para mim dar um palpite de onde que ele deve jogar no ano que vem, na minha opinião, ele deverá jogar no Vitória, tá? Acho que não é informação exclusiva, mas eu já vi ele postando algumas coisas, né, em relação ao Vitória, inclusive a sua esposa também, que é jogadora de futebol, eles são torcedores, né, inclusive do próprio Vitória, então eu acho que ele deverá voltar para o time baiano no ano que vem. Até que tem bons números nessa temporada pelo Goiás, né, 33 jogos, 4 gols marcados
e outras 2 assistências, bons números na questão assim, que ele entrega dentro de campo no Campeonato Brasileiro. Foram apenas 13 atuações, muito por conta dessa sua parte física, né, que impossibilitou dele fazer mais jogos. Quero saber a sua opinião, o que você pensa também sobre o Apodi, se pode continuar no Goiás no ano que vem, se é melhor buscar outros atletas para a sua posição. Pode deixar a sua opinião aqui embaixo, lembrando que ele também recebe muito, né, quando ele foi contratado no ano passado, segundo o repórter o Thiago Menezes, ele recebia mais ou menos na casa de R$120 mil mensais, foi muito caro, né, não sei se teve essa correção para esse ano, mas a tendência é que não, né, mais um que recebe bastante. E para finalizar aqui o nosso vídeo, eu quero falar sobre os jogadores que dessa vez que tem contratos com o Goiás para o ano que vem. Vamos aqui numericamente, e é até importante, essa lista não são assim muitos jogadores como a gente imaginava, né? Olhando apenas a parte técnica mesmo, no máximo 8 a 10 jogadores dentro desse elenco que a torcida assim fatalmente vai apontar e não querer continuar para o ano que vem, né? Então mostra que a diretoria, mesmo com poucos recursos, mesmo contratando poucos jogadores, foi muito bem dentro das suas escolhas. Contrato para o ano que vem, né, garantido. O goleiro Tadeu, assim como o Marcelo Rangel, o Matheus Alves, todos os goleiros. O Márcio Vitor e também o Luiz Felipe. Na zaga, o Maguinho, na defesa, né, melhor dizendo, o Maguinho tem contrato, assim também como o zagueirão, o Danilo Cardoso, o Ian Souto, o da Silva, o Juan Tavares, lateral esquerdo, Douglas Pelé, na lateral direita, ainda nos zagueiros o Sidmar e só. O restante já não tem contrato garantido para o ano que vem, não. No meio de campo, o Johnny Lucas, né, recém-contratado, assim também como o volante, o Natan, o Dieguinho, também tem contrato longo com o Goiás, o Léo Senna, a tendência é que fique à disposição para o ano que vem. Além disso, ali um pouquinho mais na frente, o Marquinhos Gabriel e também o Mateuzinho, que acabou se lesionando nessa temporada. Lá no ataque, Pedrinho, Reginaldo, além disso o Breno Herculano, tem contrato para o ano que vem, o Nicolas e por último o Vinícius também, que renovou até 2025. Quero saber a sua opinião, quais desses jogadores você manteria, se você estenderia, né, dentro dessa nossa lista do vídeo de hoje de jogadores que para não continuarem, né, no ano que vem. Pode deixar a sua opinião aqui embaixo nos comentários. Bom, esse foi o vídeo, eu espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar seu like, também se inscrever no nosso canal e ativar as notificações para sempre receber, né, os nossos vídeos aqui de bate-papo, enfim, trazendo algumas informações, alguns números para vocês. Pode deixar o seu palpite aqui embaixo também. Quem falou com vocês foi o Guilherme e nos vemos na próxima oportunidade, meus caros esmeraldinos. Valeu, galera, e eu vou estar deixando o link aqui embaixo na descrição da Sorte GoBet e também da GenTV, os nossos apoiadores aqui do vídeo.